Questão 136, Enem 2021, PPL para pessoas privadas de liberdade. Um inseto percorreu sobre a superfície de um objeto em formato de prisma reto ABCDEFGH, com base retangular, uma trajetória poligonal com vértices nos pontos A, X, Y, G, F, E, X, G e na ordem em que foram apresentados. Eis aqui a figura, os vértices do poliedro ou do prisma reto A, B, C, D, E, F, G, H destacados e outros dois pontos X e Y pertencentes a duas das arestas verticais. É necessário representar a projeção ortogonal do trajeto percorrido pelo inseto sobre o plano determinado pela base do prisma. A representação do trajeto percorrido pelo inseto é... Primeira coisa que é importante que vocês saibam, tá, gente? Projeção ortogonal é sinônimo do que a gente chama de vista superior. Tá bom? Vista superior. Em outras palavras, você tem que imaginar o que acontece quando você olha para esse prisma de cima. Você tem que ter a capacidade ou demonstrar a habilidade de visualização espacial, tá? De visualização espacial que vai autorizar você a olhar esse prisma de cima para baixo. E aí, à medida em que você vai se deslocando de acordo com a trajetória poligonal indicada, você tem que enxergar o que está acontecendo com essa vista superior. Eu vou destacar aqui 4 pontos, conforme as 5 alternativas indicam. Olha só, A, B, C e D, certo? Que correspondem, então, aos 4 pontos bem plantados na base do prisma, e esses pontos são os pontos que nós chamamos de acumulação das arestas laterais, quando a gente pensa em projeção ortogonal. É como se o ponto E, na vista superior, estivesse coincidente com o ponto A. A mesma coisa vale para F, X e B, todos eles se acumulam no ponto B. Depois G, Y e C, na vista superior, se acumulam no ponto C. E, finalmente, H e D no ponto D. Muito bem. O pessoal já está dando a resposta. João Gabriel, Miguel, o pessoal é ligeiro, que beleza. Vamos que vamos então, vamos tentar enxergar aqui agora essa trajetória, tá? Vamos tentar enxergar essa trajetória na prática. Deixa eu deixar as canetas prontas aqui, que é sempre bom. Então a nossa trajetória começa com AX, certo? AX. Vocês observam que quando a gente percorre X, a gente está percorrendo uma trajetória que percorre a face lateral esquerda desse sólido. E quem vai de A até X, segundo a vista superior, percorre o mesmo trajeto que quem vai de A até B. Por quê? Porque o ponto A e o ponto E são coincidentes na projeção. E isso é importante da gente destacar aqui também. O ponto A e também o ponto E são coincidentes na projeção, assim como os pontos B, X e F. X e F também são coincidentes na projeção. Já vou deixar tudo isso indicado aqui. Os pontos que se acumulam juntos e coincidem na projeção aqui são C, Y e G. E, finalmente, os pontos que se acumulam nesse vértice anterior aqui, ou nessa aresta anterior vertical, são os pontos D e H. Tudo bem? Então, se eu estou indo de A até X, isso é a mesma coisa que ir de A até B. E, portanto, esse é o segmento de reta a partir da projeção ortogonal, segundo a minha vista superior. Tudo bem? Em seguida, eu vou de X para Y. Observe, eu vou de X para Y, lá por trás. Agora eu vou de X até Y. Se eu vou de X para Y, isso é o equivalente a ir de X até Y, portanto, é o equivalente de ir de B até C. Olha aqui, ó, B acumula com X e C acumula com Y. Então, ir de X até Y, segundo a vista superior, é a mesma coisa que ir de B até C, certo? Muito bem. Rukia, é isso mesmo? Muito obrigado pelos presentinhos. Em seguida, nós vamos agora de Y até G. De Y até G, observem que eu estou me deslocando para cima. Y e G acumulam no mesmo ponto C e, portanto, na vista superior não acontece absolutamente nada. Em seguida, eu vou de G até F. Se eu vou de G até F, eu estou percorrendo essa aresta superior aqui. E ir de G até F, na prática, é a mesma coisa que ir de C até B. Portanto, é uma aresta que eu já desenhei, um segmento de reta que eu já desenhei na minha projeção.
Na sequência, eu vou de F até E. Ó, de F até E é o segmento também de reta aqui do norte, que acumula de F até E da mesma forma que de B até A. Portanto, mais uma vez, um segmento que eu já havia desenhado. Certo? Em seguida, eu vou de E até X. Eu já visitei o ponto X mais cedo. Estou indo de E até X dessa vez. E quem vai de E até X... Vocês viram como é legal a gente indicar aqui os pontos de acumulação? Se eu estou indo de E até X, isso é a mesma coisa que ir de A até B, sob a ótica da vista superior. E, portanto, mais uma vez eu vim parar no ponto B, que acumula coincidindo com o ponto X. Quase no fim, de X até G, agora, olha só, de X até G, eu vou lá por trás agora, de X até G. Lá por trás, de X até G. Mas a minha visão, em perspectiva, nem importa tanto assim, né, gente? O que importa é você saber que se você vai de X até G, segundo a vista superior, mais uma vez você foi de B até C, porque X acumula com B e G acumula com o ponto C. Finalmente, de G até E é só o que está nos faltando. Olha o desenho aqui, ó, de G até E, eu estou percorrendo a diagonal da base, uma das duas diagonais da base superior desse prisma. E, portanto, se eu estou indo de G até E, eu estou indo, segundo a acumulação, de G até E, percorrendo o trajeto equivalente ao trajeto de C até A, segundo a vista superior. Que bela questão do Enem, gente! Acabamos desenhando esse triângulo retângulo aqui na nossa vista superior, segundo a nossa projeção ortogonal, e esse triângulo retângulo é perfeitamente compatível com a resposta certa, a letra D, Dinamarca. Questão 137, olha, me atrevo a dizer talvez uma das questões mais fáceis de todos os tempos no Enem, mas nem por isso a gente desrespeita. Humildade é importante no Enem. Uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1 com a Avenida A. Avenida A, Rua 1, está aqui a interseção, o carro está na origem desse sistema de coordenadas. Ela está hospedada num hotel na Rua 3, observe, está aqui a Rua 3, posicionado a exatos 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B. Beleza. Então eu sei que essa moça, ela está hospedada em um hotel que fica nesse segmento de reta. Eu só não sei exatamente onde posicionar esse hotel por enquanto, porque eu ainda não sei a escala que a gente está usando para representar os quarteirões. Talvez eu descubra isso na sequência do enunciado. No mapa está representado um plano cartesiano, cujo eixo das abscissas coincide com a Avenida A, está aqui, o eixo do X coincide com a Avenida A, e o das ordenadas com a Rua 1, sendo a origem 00 o local onde se encontra estacionado o veículo. Excelente. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas vias. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas vias, certo? Formam quadrados de lados medindo 100 metros. Ah, isso é importante, então observa. Até a Rua 2, da Rua 1 até a Rua 2 são 100 metros. Da Rua 2 até a Rua 3 são 100 metros. E aqui, da Avenida A até a Avenida B, são 100 metros também. 100 metros aqui para baixo. Certo? Como, muito importante, essa moça está hospedada posicionado a exatos 40 metros de distância da Avenida A, contados a partir da Avenida A em direção à Avenida B, eu vou começar na Avenida A e vou me deslocar aqui para o sul em direção à Avenida B, o equivalente a 40 metros, certo? De modo que esse segmento de reta aqui seja um segmento de 40 metros de distância. Tudo bem? Sob controle? Agora observe com carinho a ordenada do ponto que representa a localização do hotel. Por gentileza, me diga nos comentários o que vem a ser a ordenada de um ponto. A ordenada de um ponto é o valor de x ou é o valor de y? Diga nos comentários, por gentileza, se ordenada é o valor de x ou se é o valor de y, certo isso? Se ordenada é valor de x ou valor de y. O recruta está dizendo os dois, não é os dois. Ordenada é uma coisa, coordenada é outra, tá certo? Todo ponto tem duas coordenadas, um valor de x e um valor de y. O x a gente chama de abscissa, muito importante, abscissa. E o y representa o que a gente chama de ordenada. Tome muito cuidado com isso. Tomara que eu tenha ajudado vocês com algo importante
Se isso aparecer na prova no sábado, no dia 12, na verdade, no domingo, dia 12, vocês já terão isso no bolso, tá bom? Então eu quero a ordenada desse ponto aqui. Observa, se esse ponto aqui é tal que ele está 200 metros à direita da origem, então o x desse ponto, o x que a gente mede na horizontal, vai valer 200, certo? E muito importante, mais 200, porque nós estamos nos deslocando para a direita da origem. Agora, se quando eu chego aqui no ponto de coordenadas 200 e 0, se quando eu me desloco 200 metros para a direita, na direção da rua 1 em relação à rua 3, no sentido da rua 1 para a rua 3, quando eu desço o equivalente a 40 metros, esse deslocamento final para eu chegar no hotel vai ser de mais 40 metros ou vai ser de menos 40 metros? Menos 40, né, gente? Se fosse mais 40, eu teria subido de acordo com o sentido positivo indicado. Mas nesse caso, eu me desloco 200 para a direita e desço o equivalente a 40 metros. Portanto, as coordenadas completas do ponto que representa a posição do hotel são 200 seguido de menos 40. O que ele pediu é a ordenada do ponto que representa a localização do hotel. Como eu quero a ordenada desse ponto, ordenada é valor de y, ordenada é valor de y, a ordenada desse ponto só pode valer menos 40 e menos 40 é a resposta que você encontra na alternativa B. Brasil. Próxima questão. Um ciclista faz um treino para uma prova em um circuito oval, cujo percurso é de 800 metros. 800 metros é o comprimento do circuito. Nesse treino ele realiza 20 voltas. Observem que eu já estou sublinhando os dados quantitativos. Isso é uma medida importante quando a gente resolve questões do Enem. A gente sublinha os dados quantitativos e também sublinha dados qualitativos potencialmente relevantes, mas isso é outra história. Ele divide seu treino em 3 etapas. Inicializa o cronômetro e realiza as 5 primeiras voltas com velocidade média de 4 metros por segundo. Muito bem, vou escrever isso, tá? Em primeiro lugar, o percurso, certo? É de 800 metros. 800 metros. São 20 voltas no total. Tá? Eu já vou começar a tomar nota do que interessa por aqui, ou do que potencialmente interessa. Na primeira etapa, ele inicializa o cronômetro. Primeira etapa, ele dá 5 voltas a uma velocidade média V1 de 4 metros por segundo. Muito bem. Na segunda etapa, etapa 2, ele faz mais 5 voltas, certo? A uma velocidade V2, 25% maior. Agora pensa comigo, gente. 4 metros por segundo é a velocidade de referência. Isso aqui, ó, não chega nem a ser conta de padeiro, mas vocês têm que saber fazer esse tipo de conta de cabeça, tá? Pelo amor de Deus. Se a velocidade V1 é 4 metros por segundo e a velocidade vai aumentar 25%, a pergunta que eu faço é: a que fração desses 4 metros por segundo correspondem 25% dessa velocidade? Pergunto, qual é a fração equivalente a 25%? Fube, Bines, Rafael, Gustavo Silva, Sargento Barreto, é isso mesmo? Meu Deus, 1 ms, tá louco? Ah, isso é a velocidade, claro, 1 metro por segundo. Caroline, Bárbara, mas eu perguntei a fração e todos vocês acertaram. 1/4 corresponde a 25%. Então, essencialmente, a resposta que eu estou buscando aqui agora é a seguinte: 25% de 4 vale 1/4 de 4, certo? 1/4 de 4 é a mesma coisa que 1/4 vezes 4, ou seja, 1. Faz sentido? O que significa que a velocidade na segunda etapa, nas próximas 5 voltas, vai aumentar 25% em relação à velocidade da etapa anterior. Se a velocidade V2 é 25% maior do que a velocidade V1, então a velocidade V2 vai ser 4 mais 1, aumenta 1. Faz sentido? Aumenta 1, conforme vocês estão vendo aqui, o que significa que a velocidade V2 vai ser de 5 metros por segundo. Tá bom? Não precisa de regra de 3 para isso, né? Pelo amor de Deus, essa conta a gente faz de cabeça, tá? Todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui tem bala na agulha para fazer essas contas. Na última, terceira e última etapa, 3,
ele finaliza o treino, pera um pouquinho, são 20 voltas, ele deu 5 voltas na primeira etapa, 5 voltas na segunda etapa, se ele finaliza o treino, então são 10 voltas, certo? Mantendo a velocidade média da primeira etapa, muito importante, volta para a velocidade média da primeira etapa, então a velocidade V3 vai ser igual de novo a 4 metros por segundo, tudo bem? Ao final do treino, o cronômetro estará marcando em segundos. Se o cronômetro estará marcando, o que nós queremos saber é o tempo de treino. Faz sentido? Para saber o tempo de treino, eu vou precisar saber quanto tempo esse atleta, esse ciclista investiu para completar a primeira parte, a segunda parte e a terceira partes desse percurso, tá bom? Eu lembro de quando eu estudei física que eu aprendi a expressão Deus vê tudo. Vocês ainda aprendem Deus vê tudo ou isso é coisa de pessoas velhas como eu? Deus vê tudo. Olha ali, ó, Deus vê tudo. Significa que distância, tapei a distância, é velocidade vezes tempo. Significa que velocidade é distância e tempo é distância sobre velocidade. Como eu quero calcular o tempo, essa é a expressão que eu vou usar, genericamente falando, tá, gente? Eu vou usar tempo igual a distância sobre velocidade. Como são 5 voltas aqui, a distância inicial vai ser 5 vezes 800 metros. Essa distância do primeiro trecho, portanto, vai ser igual a 4.000 metros. A distância do segundo trecho, vamos fazer em paralelo aqui, para não perder o embalo, vai ser igual a 5, também 5 voltas, vezes 800 metros. Ou seja, mais uma vez, a distância vai ser de 4.000 metros. Finalmente, a distância 3 vai ser igual a 10 voltas a 800 metros cada uma, ou seja, a distância 3 vai ser igual a 8.000 metros. Certo isso? Beleza. O que eu quero calcular nos 3 casos são os tempos. O tempo 1, o tempo 2 e o tempo 3. Enquanto eu começo a fazer, vocês me digam nos comentários quem eu divido por quem para calcular o tempo. Se você manjou o que aconteceu aqui no Deus Vê Tudo, você sabe a resposta. Quem eu divido por quem para calcular o tempo diretamente, sem passar trabalho de isolamento. Para calcular o tempo, eu divido a distância pela velocidade, nessa ordem, como disse o FUB, tá ali, ó, distância sobre velocidade. A distância, nesse caso, é 4.000 metros. Distância sobre velocidade. A velocidade é 4 metros por segundo. Olha o Enem, que bonzinho, 4.000 dividido por 4. O tempo 1, portanto, vai ser igual a 1.000, exatamente 1.000 segundos. Tá aqui a primeira parte da nossa resposta. Tudo bem? Em seguida, você tem o tempo 2. O tempo 2 vai ser também 4.000, a distância, dividido por velocidade 2, que dessa vez é 5 metros por segundo. Vocês observem que eu não estou me preocupando com as unidades, porque eu só estou trabalhando aqui ao longo do tempo todo com metro e com segundo. Portanto, a resposta só pode ser em segundos, não vai ser em horas ou minutos. Eu teria que realizar uma conversão para isso acontecer. Então aqui eu tenho que T2 vai ser igual a 4.000 dividido por 5. 4.000 dividido por 5 vai dar 800 segundos, claro, está andando mais rápido, diminuiu o tempo, certo? E finalmente o tempo 3 nesse caso vai ser igual a 8.000 distância, mais uma vez dividido por 4 metros por segundo, esse tempo 3 aqui, portanto, vai ser igual a 8.000 dividido por 4, 2.000 segundos, certo? Como eu quero o tempo total de treino, observa, eu não zerei o cronômetro em nenhum momento ao longo do treino, eu inicializei o cronômetro na etapa 1 e marquei o tempo das etapas 1, 2 e 3. O que eu quero saber aqui, na verdade, é a soma desses tempos. Eu quero 1.000 mais 800 mais 2.000. E 1.000 mais 800 mais 2.000, na minha terra, na de vocês também, creio eu, é igual a 3.800 segundos a resposta. Questão 139, aqui uma pequena amostra do Enem sendo o Enem. Os pneus estão entre os itens mais importantes para a segurança de um carro. Cara, quando o Enem começa assim, eu fico pensando em como seria legal uma live ASMR do Enem. Mais ou menos assim, ó. Os pneus estão entre os itens mais importantes para a segurança de um carro. Segundo revendedores especializados, o desgaste de um pneu em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo.
Hein? O que vocês acham? Não ia ser um barato se fosse assim? Ah, para, cara. A gente tem que dar vida nova para essas lives de resolução de questão. Que maluquice. O desgaste de um pneu em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua. Desgaste é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua. Você lembra que quando a proporção é direta, você vai ter que saber isso para o Enem, tá certo? Você lembra de Didi. Na proporção direta, divide. Proporção direta, divide. Quando você divide duas grandezas que estão em proporção direta, o resultado é constante, ou seja, desgaste dividido por número de voltas é igual a uma certa constante K. Como é que eu sei que é K? Porque eu já li o enunciado antes, dá uma olhada. O desgaste do pneu em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo sem derrapar durante esse trajeto, sendo que a constante de proporcionalidade K depende do material empregado na sua fabricação. Está tudo entregue aqui no enunciado, certo? Tudo entregue no enunciado. O proprietário de um carro cujo diâmetro, olha o pega-ratão, diâmetro mede L metros, conforme indicado na imagem, vou tomar nota, diâmetro L metros, portanto, o raio vai medir quanto? Vão pensando aí, me digam no chat, por gentileza, quanto é que vai medir o raio se o diâmetro mede L. Conforme indicado na imagem, pretende obter uma expressão que forneça uma estimativa para a medida do desgaste D desse pneu, uma estimativa para a medida do desgaste D desse pneu ao longo de uma viagem de X quilômetros, certo? Distância percorrida, X quilômetros, muito importante, quilômetros, tá certo? Beleza pura? Bruno Alves matou a charada, L sobre 2 vai ser o raio, se o diâmetro é L, Bruno, então o raio vai ser L sobre 2, o raio é sempre metade, mede sempre, né, o equivalente à metade do diâmetro, certo isso? Para efeito dos cálculos, como sendo L, independente da extensão do trajeto. Muito importante vocês observarem um detalhe, o diâmetro está expresso em metros, certo? E o comprimento, a distância percorrida, está medida em quilômetros. Então, antes de mais nada, você vai ter que converter esses quilômetros aqui para metros, certo? Como é que eu faço para converter quilômetros para metros? Muito simples, você sabe que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. E, portanto, a distância D de que nós estamos falando é igual a 1000x. 1000 vezes x, onde x representa a distância em quilômetros, conforme muito bem colocado pelo Foltz. Não é dividir, Bruno, pelo amor de Deus, multiplica, tá? Não é dividir. Dividir se você estivesse convertendo de metro para quilômetro, né? Mas não de quilômetro para metro, tá certo? Multiplica por 1000 nesse caso. Então, vamos lá. O negócio é o seguinte. Essa constante de proporcionalidade aqui é igual à distância dividido por velocidade. Como eu quero saber qual é a expressão do desgaste, eu vou isolar D, conforme vocês estão vendo nas 5 alternativas. Para isolar o D aqui, esse V que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Você vai escrever que D é igual a V vezes K. V vezes K, certo? Esse V representa o número de voltas. Você sabe a distância percorrida. E se você sabe o diâmetro do pneu, ou ainda o raio do pneu, porque na verdade quem sabe o diâmetro sabe o raio e vice-versa, tá? Você tem como determinar o número de voltas. Para determinar o número de voltas, você vai ter que dividir a distância total percorrida por alguém. Eu quero que vocês me ajudem agora, nesse momento. Quem seria esse alguém? Para saber quantas voltas o pneu deu. Eu tenho que dividir a distância por quem? Muita gente vai dividir a distância pelo raio, ou pior ainda, vai dividir a distância pelo diâmetro. E nós não queremos isso, nós queremos o comprimento da circunferência. É o comprimento da circunferência, nesse caso, que vai determinar, ao dividir a distância, quantas voltas o pneu deu. Certo? A distância você sabe quanto vale, vale 1000 vezes x. O comprimento da circunferência, você sabe de outros carnavais, é 2 vezes π vezes o raio. Mas quanto é que vale o raio?
Quanto é que vale o raio? Você sabe de hoje mais cedo, você sabe que o raio é igual a L sobre 2. Se o raio é igual a L sobre 2, você vai escrever aqui L sobre 2. E nesse momento você vai testemunhar o 2 que multiplica o 2πr dividido pelo 2 do L, denominador do L, os dois vão se cancelar. Você chega à conclusão de que o número de voltas é igual a 1000 vezes x dividido por π vezes L. Todo mundo comigo até aqui? 1000 vezes x dividido por π vezes L, certo? Como o que eu quero determinar aqui é o desgaste do pneu, e eu já concluí mais cedo que o desgaste do pneu é igual ao produto do número de voltas pela constante de proporcionalidade, agora que eu tenho um sinônimo para número de voltas, eu substituo esse sinônimo aqui. E no momento que eu substituo esse sinônimo aqui, eu escrevo 1000 vezes x dividido por π vezes L vezes a constante de proporcionalidade K, e vou procurar entre as 5 alternativas a resposta mais parecida com essa aqui. Tomara que eu encontre uma igualzinha a 500, não. 1000 K, π, L, K, 1000 X, K, π, L, letra B. Brasil, por que não é a letra C? Tá faltando o π aqui embaixo. Por que não são letra D e letra E? Porque o L está elevado ao quadrado aqui embaixo. Para quem se atrapalhou e calculou a área, ao invés de calcular o perímetro, eu sei que não foi o caso de nenhum de vocês. Vocês botaram no bolso mais uma questão do Enem, marcando a resposta certa. Letra B, Brasil. Um agricultor utilizava toda a área de uma região plana em formato retangular, com 50 metros de largura e 240 metros de comprimento, para o plantio de mudas. Seguindo recomendações técnicas, cada muda é plantada no centro de uma pequena região retangular de 10 centímetros de largura por 20 centímetros de comprimento. Vários dados quantitativos importantes. Esse agricultor decidiu ampliar a área destinada ao plantio de mudas, utilizando agora um terreno também plano, em formato retangular, mais uma vez, 100 metros de comprimento, 200 metros de largura. As mudas deverão ser plantadas respeitando-se as mesmas recomendações técnicas. Com o aumento da área destinada ao plantio, a quantidade, muito importante, cara, pelo amor de Deus, ó, tá pedindo para se espatifar. Leia o comando e responda o que está sendo perguntado, tá bom? Isso é muito importante no Enem. Com o aumento da área destinada ao plantio, a quantidade máxima de mudas que poderão ser plantadas a mais. Eu disse a mais. Eu disse a mais. Pelo amor de Deus, a mais, cabeção. Tá bom? A mais. Não é a nova quantidade de mudas, é a quantidade de mudas que poderão ser plantadas a mais. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro terreno, tá certo? Terreno original. Terreno original é um terreno de 50 metros de largura por 240 de comprimento. 240 metros de comprimento e 50 metros de largura, tá certo? Cada muda é plantada no centro de uma pequena regiãozinha retangular aqui, imagina um quadradinho aqui, um pontinho no meio ali representando a muda. Cada uma dessas regiõezinhas que vocês estão vendo aqui é uma micro-regiãozinha que tem esse formato retangular também aqui, só que ela tem 10 centímetros por 20 centímetros, tudo bem? E a muda fica aqui, bem no meio desse terreno. Observem, gente, essa também é uma questão de conversão de unidades, tá? Porque vocês têm metro no terreno e vocês têm centímetros na região retangular que corresponde à área reservada para cada muda. Então, ou vocês convertem metro para centímetro, ou vocês convertem centímetro para metro. De cabeça, normalmente é mais fácil de converter da maior para menor, tá? Da maior unidade de medida para menor. Então, é mais fácil eu vou fazer isso aqui como eu faria no dia do Enem, tá? Acredite se quiser. Mas eu quero só que vocês entendam que é mais fácil passar de metro para centímetro do que o contrário. Porque para passar de metro para centímetro é só acrescentar 2 zeros, né? Então são 24.000 centímetros. E aqui 50 metros são 50 com 2 zeros, 5.000 centímetros. Tá bom? Para saber quantas mudas eu vou conseguir plantar, eu vou ter que dividir as áreas, né?
Quantas mudas? Vamos colocar aqui como quantidade de mudas M1, tá certo? Isso aqui é a área do terreno, dividida pela área reservada para cada muda, certo? A área reservada para cada muda. Então, M1 eu faria assim, cara, acredite se quiser. É igual a... Esse terreno aqui é um terreno retangular. Então, a área dele é base vezes altura. 24.000 vezes 5.000, tudo dividido pela área da muda, reservada para cada uma das mudinhas, que vai ser igual a 20 vezes 10. Certo? Então, agora observe comigo. 1 0, outro 0. Lá em cima, 1 0, outro 0. 2 zeros em cima e embaixo. 24 é par, divide por 2, dá 12. Então, o resultado disso aqui, M1 vai ser igual a 12, seguido de tantos, 12 vezes 5, na verdade, né? Muito importante, esqueci do 5 aqui. 12 vezes 5, seguido, né, dos zeros. Vocês estão vendo aqui? 1, 2, 3, 4 zeros que sobraram no numerador. 1, 2, 3, 4 zeros que sobraram no denominador. 12 vezes 5 dá 60, então, número de mudas na primeira instância vai ser igual a 60 seguido de 4 zeros. É isso aí? 60 seguido de 4 zeros. Em outras palavras, são 600.000 mudas. 600.000 mudas que eu consigo plantar. Tá bom? Agora observa, no terreno ampliado, eu vou usar a mesma referência. Tá? 10 por 20 para cada muda. Em centímetros, né? Porém, o terreno mudou de tamanho. O terreno agora ele tem 200 de largura, ele é um pouquinho mais estreito, mas ao mesmo tempo ele é mais largo, ele tem 100 metros de largura. Convertendo isso aqui de novo para centímetros, eu vou ter 200 com 2 zeros, 20.000 centímetros, e aqui eu vou ter 100 com 2 zeros, 10.000 centímetros. Muito bem, o meu número de mudas M2 vai ser igual à área do novo terreno, ou seja, 20.000 vezes 10.000, tudo dividido pela mesma área reservada para cada mudinha, 20 vezes 10. Faz sentido? Observe, 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 2 divide por 2 dá 1. O que significa que meu número M2 de mudas vai ser igual ao número 1, 1 vezes 1 dá 1, dividido por 1 dá 1, então é 1 mesmo, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1 milhão de mudas. E aí, sabe o que faz o ananá? Vocês sabem o que faz o sujeito que quando termina o Enem tem que chegar em casa e perguntar: será que eu sou um ananá? Ele gosta de histórias tristes. Ele gosta de tragédias na vida. Ele gosta de viver uma desgraça. Ele quer fazer o Enem várias vezes. Por isso, quando ele chega à conclusão de que são 1 milhão de mudas no novo terreno, ele afirma que a resposta é letra D, Dinamarca! Ai, não, cara. CPF cancelado. O que nós queremos saber é quantas são as mudas a mais. Se a resposta é quantas mudas a mais, senhoras e senhores, você tem que pensar em qual foi a variação de 600.000 mudas para 1 milhão de mudas, e é claro que você sabe que essa variação você vai obter subtraindo M1 de M2, 1 milhão menos 600.000, 400.000. Resposta certa, letra B, Brasil!